conversei muito com o Vande e depois de muita conversa, muito acordo, muita... Aí deu certo. Isso é só o começo, né, Vande? É, né? Amém, amados. Eu quero... Graças a Deus aí pela vida. Nós temos muitas pessoas com muitos talentos e nós precisamos fazemos para Deus, né? Precisamos desenvolver isso aí. Amados, nós estamos no estudo na carta aos Hebreus, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 de Hebreus. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, ficasse com ela aberta no capítulo 5. Semana passada o professor Pedro, ele no finalzinho da aula, ele deu uma introdução sobre que são os versículos 14 a 16 do capítulo 4, uma pequena introdução sobre Jesus, o grande sumo sacerdote. E hoje nós vamos entender por que Jesus ele é o grande, o sumo sacerdote. Quem eram os sacerdotes, qual a sua missão, a sua tarefa. Nós vamos ver hoje à noite, tá bom? Queria que vocês prestassem atenção para a gente entender um pouco sobre isso. Amém. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que o próprio, que ele está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma, versículo 4, ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até o versículo 10. Vamos entender um pouco, irmãos. Eu queria trazer aqui em primeiro lugar, trazer a ideia do que era o sumo sacerdote, o que ele fazia, né? Nos primeiros versículos nós podemos ver
que o escritor aos Hebreus, ele diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, e em questões relacionadas com Deus, apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Amados, o sumo sacerdote era o principal dos sacerdotes. Era o principal dos sacerdotes e o líder espiritual do povo de Israel. Era como um posto, o maior posto religioso que existia na nação de Israel no Antigo Testamento. Ele apresentava sacrifícios pelos pecados da nação, e consultava a Deus em favor do povo, sendo agora que Jesus é esse sumo sacerdote. Então preste atenção. Vocês sabem que o povo, que Israel não tinha contato com Deus, não tinha contato direto com Deus. E o que acontecia? Deus falou com Moisés, ordenou e deixou tudo organizado. O livro de Levíticos fala muito sobre isso. E ele escolhe Arão, o irmão de Moisés, escolheu ele para que na sua descendência, na sua linhagem, né, das pessoas da sua família, os homens eram escolhidos para ser os sacerdotes, os homens que só eles que poderiam ter acesso ao templo. Na época era uma tenda muito bem organizada. Então essa tenda, só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Isso você vê como nosso Deus, ele era organizado e a reverência era altíssima. E o sacerdote, ele oferecia ali os sacrifícios, né, com os animais, para expiação dos pecados, para que Deus perdoasse o pecado de Israel. Ele também era um homem como todos os outros. Ele era um homem falho, um homem de fraqueza, assim como também nós somos. Assim como também os pastores e os líderes, seja ele qual for, o maior do Brasil, que tem mais intimidade com Deus, ele também é sujeito às suas fraquezas. E perceba que ele diz assim, que para ser o sumo sacerdote, um sacerdote, ele tinha que ser escolhido por Deus. Versículo 2, né? Aliás, versículo 1: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representar as questões relacionadas a Deus. Era o homem escolhido aqui no Antigo Testamento, da linhagem de Arão, foram seus filhos, e toda vez, e quando o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes, quando ele falecia, quando ele morria, aí era passado para o próximo da sua linhagem. E não existia só um, existia o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes. E isso foi aumentando, foi crescendo, e todas as vezes, todo ano existia o sacrifício pelos pecados do povo. Então o povo se reunia fora da tenda, e o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava para oferecer o sacrifício pelo pecado das pessoas. Como hoje não funciona mais assim. Levíticos capítulo 16. Alguém? Deixa eu ler aqui porque vai. Levíticos. Achei aqui. Capítulo 16, o versículo 32. A partir do 32 diz assim: o sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação, porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia, todos os povos de Israel. Então
Então perceba, irmãos, a responsabilidade do sacerdote. A responsabilidade. Que ele foi escolhido para oferecer sacrifícios, para também ensinar o povo que não tinha conhecimento. Tá certo? De acordo com a lei de Moisés, os sacerdotes trabalhavam no tabernáculo e depois no templo, no Novo Testamento, né? Oferecendo sacrifícios e louvores a Deus, ensinando as escrituras ao povo. O sumo sacerdote tinha algumas funções especiais. E eu queria mostrar para vocês, dizer para vocês um pouco das suas funções aqui, para a gente entender o que é realmente um sumo sacerdote. Ele chefiava os sacerdotes. Ele oferecia sacrifícios especiais como representante de toda a nação. Consultar a Deus em favor da nação. Uma vez por ano, né, no dia da expiação, o sumo sacerdote é que entrava na área restrita do templo, chamada o lugar santíssimo. Só quem entrava lá era o sumo sacerdote, para apresentar a oferta. E diz a Bíblia que os sacerdotes, como eles eram também falhos, ele entrava no lugar santíssimo amarrado pela cintura com uma corda. E na corda existia como fosse um sinozinho. E eles ficavam do lado de fora da tenda, segurando na ponta da corda. Lá dentro, se esse sumo sacerdote se encontrasse em pecado, na hora ele era fulminado. E quando ninguém mais escutasse nenhum movimento, não sentisse nenhum movimento, o corpo dele era puxado pelaquela corda. E eu queria trazer uma análise sobre isso, rapidinho aqui, para você ver como, claro que hoje Deus não faz mais isso. Hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Deus nos deu uma graça, um favor que nós não merecíamos. Mas quando percebo que Deus ele exigiu uma reverência tão grande pela sua santidade, porque na presença de Deus não pode existir pecado. É por isso que lá no céu não entra nenhum pecado. Não entra pecador no sentido de se deleitar. Mas nós somos pecadores, nós erramos, mas nós nos arrependemos e abandonamos o pecado e recomeçamos todos os dias. Todos os dias, irmãos, nós pecamos. Então nós recomeçamos por isso que é importante a gente orar e se arrepender e pedir perdão a Deus. Graças a Deus que nós temos essa liberdade, esse acesso diretamente com Deus. Então eles não tinham oportunidade de ter isso, mas hoje nós temos, e hoje nós temos que aproveitar essa oportunidade de nos ajoelharmos aos pés do Senhor, de todos os dias orar e pedir perdão a Ele pelos nossos erros. Então, era uma tarefa muitíssimo importante, muito importante no povo de Israel. O sumo sacerdote, Levíticos 16:32, como nós lemos aqui, somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E quem podia ser o sumo sacerdote? Quem podia ser? Ser descendente, quem podia ser? Tinha que ser pessoas que fossem descendentes de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote como homem. Interessante, para ser um sacerdote, o sumo sacerdote não poderia ter defeito físico. Poderia ser da linhagem de Arão. Nasceu deficiente físico, não poderia ser um sumo sacerdote. Teria que ser aprovado por Deus. Quando o sumo sacerdote morria, outro era escolhido e consagrado para o trabalho. Eu participei de uma denominação que eles levam em consideração
isso aí. Lá na denominação que a gente participava, uma pessoa deficiente física não pode ser pastor. Não era consagrada a pastorear. E existia um irmão no interior aqui do Rio Grande do Norte que ele tinha uma perna seca, ele tinha uma perna atrofiada. E ele fez o seminário na mesma época que eu. Era um homem muito desenrolado, né? Mas ele andava com uma muleta assim, só de um lado, e tinha essa deficiência física. Então a denominação não aceitava ele. Ele queria vir, ele foi para a denominação, ele pastoreava segundo o ministério que ele, não sei se era ele e a família dele tinha criado, mas aí eu lembro que houve um debate sobre isso. Eles não aceitavam porque ele não conseguia pisar no chão, e a questão era como é que ele vai batizar uma pessoa se ele não tem equilíbrio, né? Principalmente dentro da água, não fosse levantar a pessoa. Então existia muitas questões em relação a isso. Eu lembrei, porque o sumo sacerdote aqui ele não podia ter deficiência física, tinha que ser uma pessoa escolhida por Deus, da linhagem de Arão, né? Ou dos levitas, e também teria que ser, na medida que ele fosse escolhido, ia ser consagrado para o serviço, Então, estão entendendo a forma de como Deus escolhia o sumo sacerdote, a pessoa que era o sumo sacerdote, o sacerdote. Então, já que nós estamos sabendo quem é a pessoa, o que ele fazia, e aqui fala um pouco sobre as suas vestes. Ele tinha uma veste apropriada para todas as vezes que ia fazer o sacrifício. Ele usava uma túnica, um cinturão, um manto, um turbante e um peitoral. Então tinha também muitas outras coisas que ele tinha que estar pronto para fazer. Então veja só, irmãos, esse sumo sacerdote, ele é capaz de, versículo 2, era capaz de compadecer dos que não tinham conhecimento e se desviavam. Ele era a pessoa escolhida para ensinar as leis de Moisés para o povo. Ele é quem lia as leis, ele é quem dava as leis para o povo, ele ensinava. Visto também que ele estava sujeito à fraqueza. Quem era o sumo sacerdote não podia ter aquela arrogância, aquele peito estufado, dizendo que era o sumo sacerdote. Não podia se gloriar daquilo, porque ele estava também ali oferecendo sacrifício também pelos seus próprios pecados. Então hoje ninguém pode agir dessa forma, achando que é o super crente, que não peca, achando que é mais do que qualquer um, do que qualquer outro. Nós, irmãos, temos as nossas falhas, temos as nossas fraquezas, mas existe um Deus que rasgou o véu dessa separação e nos colocou diante dele, para que todas as vezes que nós estivéssemos em apuros ou em pecado, pudéssemos fazer uma nova aliança com ele. Então, visto que essa carta aos Hebreus, ela tem uma tese, o principal foco dela é dizer que Jesus é o principal sumo sacerdote, aquele que substituiu todos os outros, para que não pudesse mais, não viesse mais existir sumos sacerdotes, mas que Jesus veio e pagou esse preço, pagou o maior sacrifício que está envolvido. Isso aqui dá um estudo tremendo, uma história espetacular. Ninguém toma esta honra para si, versículo 4. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho e hoje te gerei, segundo a ordem de Melquisedeque.
Nós temos 3 exemplos de pessoas que tentaram se autopromover um sacerdote e se deram mal. Eu comparo essa leitura, esse exemplo aqui, hoje, com diversas pessoas que tentam se autoafirma ser um líder, um pastor. Tem muita gente querendo ser pastor, enquanto tem outros que sofrem porque é. Então veja só, irmãos, quem te reconhece como um líder? Eu não vou dizer aqui pastor porque vai, para não ficar muito fixado, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que se autodenominam, não, eu sou pastor, e outras que não querem ser, mas Deus está puxando e dizendo, não, você vai ser, você foi escolhido. E 3 exemplos. Um foi, eu não peguei a referência bíblica, mas está na Bíblia o exemplo de 3 casos. 3 exemplos foi os filhos de Coré, que se deram mal por se acharem sacerdotes. A Bíblia diz que a terra engoliu eles. Se desse para alguém achar aí, pelo menos para a gente citar o texto aqui. Os filhos de Coré. O outro foi o rei Uzias. E o outro foi o rei Saul. Os 3 exemplos. Saul, ele foi chamado para ser rei, para governar Israel, mas ele também queria se meter dando uma de sacerdote. Ele queria oferecer sacrifícios. Então se deram mal. Mas Jesus não se autopromoveu. O próprio Deus o escolheu e disse que ele seria um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Gênesis. Tu és sacerdote para sempre. Em outro lugar ele diz, versículo 6. E diz no outro lugar, tu és sacerdote. Isso é Deus dizendo para Cristo, para Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje nós temos diversas formas na palavra, diversas algumas profecias falando que Jesus, ele é o sumo sacerdote. Porque hoje não é necessário mais nenhum homem apresentar o pecado das pessoas, oferecer sacrifício pelo pecado das pessoas. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Nenhum homem hoje tem condição de chegar e apresentar pecados. Se eu não me engano, tem uma igreja que faz isso, né? A pessoa vai lá no confessionário, todo fechado. Eu nunca entrei lá não, mas eu acho que quem já entrou lá no confessionário, Augusto, já está rindo ali, ele já entrou demais. Para pedir. Alguém já entrou, né, no confessionário? Aí do outro lado tem outra pessoa. Ele fica lá dizendo os seus erros, os seus pecados. Eu acho que funciona dessa forma aí, alguém me falou uma vez. E aí a pessoa, o líder que está do outro lado, vai e diz, não, como é que ele diz? Está perdoado, né? Manda rezar, né? Não sei quantas, não sei o que lá. Eu não estou por dentro. Aí qualquer dia eu vou lá saber como é direitinho. Qualquer dia eu vou lá perguntar como é. Irmãos, qualquer dia eu vou lá saber como é. Porque é bom quando a gente for pregar, a gente sabe dizer como é, né? Aí deixa eu dizer, um tempo atrás eu sonhei na igreja, nessa igreja, não vou dizer o nome eu sonhei nessa igreja em Macaíba. A igreja estava lotada, era muita gente em pé, uma rochada, entrava assim, ó. Eu sonhei, foi muito real aquele sonho, foi nitidamente, eu vi as pessoas. E eu vi o líder lá, com aquela roupa branca, o microfone na mão, e fazendo lá, estava
fazendo a missa, né? Pronto, já disse, fazendo a missa. Aí eu estava no meio do povo, eu estava sentado naquele monte e outra, irmãos, essa semana lá em Macaíba, semana passada, teve uma festa lá da padroeira, 6h30 da manhã, quando a gente ia saindo para ir para algum lugar que eu não lembro mais onde foi. A igreja estava lotada, tinha gente lá de fora em pé. 6 horas da manhã, viu? 6h30 da manhã. Era 15:07, já estava lotado, já estava tendo a missa já. E quando foi à noite, estava mais lotado ainda. Foi a semana todinha, irmãos. Toda, a semana toda. Aí eu fiquei olhando assim, a gente pensa, né? Não tem como não pensar, mas rapaz, se os crentes fossem assim também. E outra, viu? Eles são um exemplo, porque o prédio é muito grande. Vocês que já passaram em Macaíba já viu lá, a igreja católica é muito grande. Lá dentro era lotado, que eu passei olhando assim mesmo, que eu sou curioso. E as pessoas que estavam lá de fora, como daquela porta para cá, todo mundo em pé olhando lá para dentro. Se fosse no culto, estava tudo lá fora conversando. O pastor está demorando demais, né? Meu Deus, vai orar. É desse jeito, irmãos. Não tem para onde correr, não tem negocinho não. O povo fica lá de fora conversando, não presta atenção. E os católicos lá fora, na porta assim, prestando atenção no que o padre está dizendo. Então veja só, lá eles vão e confessam seus pecados, mas está errado. Aí manda rezar muitas Ave Maria, muitos Pai Nosso e tal e tal. Pronto, depois disso está perdoado. Isso não existe. Eu não sei como tem pessoas inteligentes. Sim, no sonho eu estava lá e de repente tinha uma pessoa comigo que eu não lembro mais quem era. Não sei se era a Adna. Deve ser tu mesmo, que tu anda comigo direto. Então pediu para ficar de pé e eu fiquei, e era muita gente, um empurrando o outro assim. Aí o que aconteceu? Na hora que o pai estava falando, aí eu levantava a minha mão, olha só que audácia, né? Eu levantava a minha mão e dizia assim, está errada essa palavra. Aí eu começava a pregar o evangelho, aí as pessoas que estavam do meu lado começavam a olhar para mim, e imediatamente o padre disse assim: ei, pega esse cara aí, prenda ele. E ficou perguntando, quem é esse aí? Quem é esse aí? Eu nunca vou esquecer desse sonho. Aí é que você se engana, eu vou entrar um dia. Eu disse, Senhor, eu não sei o que quer dizer esse sonho, não sei se o Senhor quer que eu entre lá, não sei. Só sei que causou um alvoroço grande. E as pessoas começaram a me empurrar e querer me pegar, e eu saía correndo, mas eu saía gritando, pregando o evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu sonhei 2 vezes isso, 2 vezes. Pode ser que algo aconteça aí, mais na frente, não sei. Mas veja só, a importância do sumo sacerdote, de levar a comunicação do povo para Deus, e de levar a comunicação de Deus para o povo. É uma responsabilidade grande, irmãos, que só vai ser quem foi chamado, quem é escolhido por Deus, certo? Então, Jesus agora vai ser esse sumo sacerdote, o homem que foi escolhido por Deus, o seu filho, que já foi escolhido, como ele diz assim, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi sacerdote e rei ao mesmo tempo, o único que foi sacerdote e rei ao mesmo tempo, que a Bíblia não fala muito sobre ele, cita 2 vezes somente sobre o sacerdote, o rei e sumo sacerdote Melquisedeque, e que nos tempos de Jesus e depois ninguém mais foi capaz, nem foi autorizado ninguém ser um rei e também ser um sacerdote, como Saul queria ser. Está entendendo? Então, Jesus, Salmo 110, alguém pode ler, por favor, Salmo 110, versículo 4. Aí outra pessoa pode ler Zacarias capítulo 6, versículos 13. Salmo 110, versículo 4. Quem achou?
olha o que o salmista Davi, o rei Davi, falou, profetizou. Isso são profecias. Ele disse aí, ó, que a irmã Maria acabou de ler: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A profecia para Jesus. Zacarias, alguém achou Zacarias 6, versículo 13? Ele será sacerdote no trono, né? Sabe o que significa isso, irmão? Sacerdote no trono. E o que mais? E haverá harmonia entre os dois. Olha o que Deus está dizendo. Profecia do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 13. Ele se assentará no trono, ele será o sumo sacerdote, e haverá harmonia entre os dois. O que é que significa isso? Harmonia entre ele ser um rei, que ele está sentado no trono, o rei Jesus, o rei dos reis, e sacerdote ao mesmo tempo. Somente Melquisedeque foi, e agora Jesus, o Cristo, o Messias, está sendo sacerdote e rei ao mesmo tempo. Profecia para o Senhor Jesus. Então, tem outro texto também que... João, quanto você falou? Não estou escutando. Número 16 tem aí? Dê para ler. Então veja, Números capítulo 16 vai falar sobre os filhos de Coré, né? Certo. Os filhos de Coré vai falar em aí Números capítulo 16, mas a gente adianta aqui como é o capítulo todo, né? Falando sobre isso. Moisés mandou chamar esse aqui não. Cadê o versículo chave, minha filha? Tomaram, pois, cada um o seu incensário, que é o que o sacerdote usava, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Então, enquanto ela acha o versículo aí, não existe esse negócio das pessoas se autotitularem sacerdote. Deixa eu ver o versículo. Veja só o versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas. Capítulo 16, a partir do 31. E tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Obrigado. Olha a situação. Agora deixa eu dizer uma coisa para você.
não só os filhos de Coré, como também prejudicou e sacrificou toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus bens. A mesma coisa aconteceu, parecido, aconteceu com que estava em Jericó, que acabou que Deus falou para destruir os muros de Jericó, destruir a cidade, destruir tudo, animais, as pessoas e todos os bens. Mas teve um espertinho, um engraçadinho, que Acã, que pegou algumas coisas valiosas e enterrou debaixo na sua tenda. Ninguém viu, mas Deus viu. E a ordem foi, Deus falou, destruam tudo. Mas ele, pela sua soberba, pela sua ganância, pegou joias, pratas, ouro, e escondeu debaixo da tenda, escondeu todo mundo. E o que aconteceu, irmãos? Começou a vir o povo de Deus, Israel começaram a se prejudicar por causa disso. E começou uma grande confusão. E a coisa foi estreitando, e para encurtar a história, foi estreitando, e no final Deus deu orientação a Josué para que houvesse uma busca sobre aquele. Deus revelou para Josué e para a sua equipe. E terminou que houve uma busca em cada tribo, foram buscar aonde estavam esses pertences valiosos. E Acã lá no meio, caladinho, sem dizer nada. Sabe aquela criança que você diz, quem mexeu aqui, ele fica calado, parece até que o pai e a mãe vai esquecer e ninguém vai dizer mais nada? Pronto, Acã ficou lá calado. Resumindo a história, descobri que foi Acã. O que aconteceu depois? Foram apedrejados, foram mortos Acã e toda a sua família, todos os animais e todos os seus bens. E Josué disse, mas rapaz, por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu aprendo com isso aí, sabia? Eu aprendo com isso aí. Nunca escondam, nunca façam coisas que acham que Deus não está vendo. Deus vê tudo. E não foi só Acã, e não foi só os filhos de Coré, mas toda a sua família pagaram um preço com as suas vidas por causa disso. Então, Jesus agora é o sumo sacerdote. Jesus agora é o homem que foi escolhido como homem e como Deus para pagar o sacrifício de toda a humanidade, para pagar e sacrificar o pecado da humanidade. E nenhum outro mais se levantou como sacerdote ou como sumo sacerdote para ocupar esse lugar, a expiação de pecados. Jesus pagou naquela cruz e terrivelmente foi crucificado e foi elegido o sumo sacerdote para que os nossos pecados fossem perdoados. Lembra que o sacerdote apresentava, sacrificava o animal em favor do pecado do povo. Jesus foi o sacrifício para perdoar o pecado da humanidade. Então nós somos livres do pecado. Você não precisa viver preso no pecado. Amém? Deixa eu convidar você para a gente ficar de pé. Nós vamos orar. Sábado estaremos aqui no culto às 19 horas, às 19h30. Se você puder trazer mais uma pessoa, traga. Nós queremos orar, nós queremos apresentar quinta-feira, lembrando, né? Quinta-feira nós vamos reunir aqui toda a liderança, todo aquele que assume um compromisso aqui na igreja. E os diáconos também, tá bom? Os diáconos também. Nós vamos reunir, nós vamos colocar irmãos aqui, nós vamos
expor aqui a nossa visão, as nossas metas para o próximo ano. Às 8 horas da noite.